A paz do Senhor, meus irmãos. Mais um vídeo aqui para o canal, abençoado por Deus. Hoje eu vim ler com vocês, tá bom? Este livro aqui, Heróis da Fé. Aqui tem muitos heróis da fé. Tem a história de Martinho Lutero que eu já li aí para vocês. Hoje eu vou ler um pouco sobre este homem aqui. Jonathan Edwards, o grande avivalista. Se você gosta de ouvir história, se você gosta de ouvir sobre os homens de Deus que fizeram a diferença, e a história deste homem é muito bonita e sobrenatural. Se você gosta, fique aí, Vamos ler juntos um pouco sobre Jonathan Edwards, tá bom? O grande avivalista. Há 2 séculos, o mundo fala do famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, e dos ouvintes que se agarravam aos bancos, pensando que iam cair no fogo eterno. Este fato foi apenas um dos muitos que aconteceram nas reuniões em que o Espírito Santo desvendava os olhos dos presentes para contemplarem as glórias do céu e a realidade do castigo que está bem perto dos que se encontram afastados de Deus. Jonathan Edwards, entre os homens, era o vulto maior neste avivamento, intitulado na ocasião Grande Despertamento. Sua vida é um exemplo destacado de consagração ao Senhor para o desenvolvimento maior do intelecto e sem qualquer interesse próprio de deixar o Espírito Santo usar o mesmo intelecto com instrumento nas suas mãos. Próxima página. Amava a Deus, não somente de coração e alma, mas também de todo o entendimento. Sua mente prodigiosa apoderava-se das verdades mais profundas. Contudo, sua alma era de fato um santuário do Espírito Santo. Sobre a aparente calma exterior, ardia nele o fogo divino como um vulcão. Os crentes atuais devem a este herói graça à sua perseverança em orar e estudar sobre a direção do Espírito, a volta às várias doutrinas e práticas da igreja primitiva. Grande foi o fruto da dedicação do lar em que Edwards nasceu e se criou. Seu pai foi o amado pastor de uma só igreja durante o período de 64 anos. Uau! Sua piedosa mãe era filha de um pregador que pastoreou uma igreja durante mais de 50 anos. Nossa! Das irmãs de Jonatas, 4 eram mais velhas do que ele e 6 eram mais novas. Muitas foram as orações que os pais ofereceram a Deus para que o único e amado filho fosse cheio do Espírito Santo e que se tornasse grande perante o Senhor. Não somente orava assim fervorosa e constantemente, mas mostravam-se igualmente zelosos em criá-lo para Deus. As orações à volta da lareira os estimularam a esforçarem e seus esforços redobrados os motivaram a orar mais fervorosamente. O ensino religioso e permanente resultou em Jonatas conhecer intimamente a Deus quando ainda criança. Quando Jonatas tinha 7 ou 8 anos, houve um despertamento na igreja de seu pai, e o menino acostumou-se a orar sozinho 5 vezes todos os dias. Imagina aí, meus irmãos, uma criança, Uma criança orando de 7 a 8 anos, orando 5 vezes todos os dias, Hoje em dia é difícil para você fazer uma oração do Pai Nosso com uma criança de 5 anos, Que elas não ficam quietas. Nem dentro da igreja as crianças não ficam quietas. Hoje em dia, imagina uma criança de 5 anos orar 5 vezes ao dia, Uma criança de 7, 8 anos, orar 5 vezes ao dia, É sobrenatural a história deste homem. Enfim, ia chamar outros da sua idade para orarem com ele. Citamos aqui as suas palavras sobre este assunto. A primeira experiência de que me lembro de sentir no íntimo a delícia de Deus e das coisas divinas foi ao ler as palavras de 1 Timóteo 1,7. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, a único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Sentia a presença de Deus até arder o coração e abrasar a alma de tal maneira que não sei descrevê-la. Gostava de passar o tempo olhando para a lua e de dia contemplar as nuvens e os céus.
Passava muito tempo observando a glória de Deus revelada na natureza e cantando as minhas contemplações do Criador e Redentor. Antes me sentia demasiado assombrado ao ver os relâmpagos e ouvir o troado trovão. Porém, mais tarde eu me regozijava ao ouvir a majestosa e terrível voz de Deus na trovoada. Antes de completar 13 anos, iniciou seu curso em Yale College, onde no segundo ano leu atentamente Ensaios sobre o Entendimento Humano, a famosa obra de Locke. Vê-se nas suas próprias palavras acerca dessa obra o grande desenvolvimento intelectual do moço. Achei mais gozo nisto do que o mais ávido avarento em ajuntar grandes quantidades de ouro e prata de tesouros recém-adquiridos. Edwards, antes de completar 17 anos, diplomou-se em Yale College com as maiores honras. Sempre estudava com esmero, mas também conseguia tempo para meditar na Bíblia diariamente. Olha, ele era um homem bem inteligente, viu, gente? Depois de diplomar-se, continuou seus estudos em Yale College durante 2 anos e foi então separado para o ministério. Foi nessa altura que seu biógrafo escreveu acerca do seu costume de dedicar certos dias para jejuar, orar e examinar-se a si mesmo. Acerca da sua consagração com a idade de 20 anos, Edwards escreveu: Dediquei-me solenemente a Deus e o fiz por escrito, entregando a mim mesmo e tudo o que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu em qualquer sentido, para não me comportar com os que tivessem direitos de forma alguma, travando assim uma batalha com o mundo, a carne e Satanás até o fim da vida. Alguém assim se referiu a Jonatas. Sua constante e solene comunhão com Deus em secreto fazia com que o seu rosto brilhasse perante o próximo. E sua aparência semblante, a sua aparência e o seu semblante, palavras e todo o seu comportamento eram acompanhados de seriedade, gravidade e solenidade. Aos 24 anos, casou-se com Sarah Pierrepont, filha de um pastor, e desse enlace nasceram, como a família do pai de Edwards, 11 filhos. Por ocasião do grande despertamento, ao lado de Jonatas Edwards, estava o nome de Sarah Edwards, sua fiel esposa e ajudadora em tudo. Tal qual seu marido, ela nos serve como exemplo de rara intelectualidade. Profundamente estudiosa, inteiramente entregue ao serviço de Deus, ela era conhecida por sua santa dedicação ao lar, pelo modo de criar seus filhos e pela economia que praticava, movida pelas palavras de Cristo, para que nada se perca. Mas antes de tudo, tanto ela como seu marido eram conhecidos por suas experiências com a oração. Faz-se menção destacada de um período de 3 anos, especialmente, durante o qual, apesar de gozar da perfeita saúde, ficava repetidas vezes sem forças por causa das revelações do céu. A sua vida inteira foi de intenso gozo ao Senhor. Jonatas Edwards costumava passar 13 horas todos os dias estudando e orando. Imagina aí você. Às vezes reclama de ficar meia hora de joelho, 1 hora, e este homem ficava 13 horas orando. Imagina aí. Jonatas Edwards costumava passar 13 horas todos os dias estudando e orando. Sua esposa também o acompanhava na oração diariamente. Depois da última refeição, ele deixava toda a lida a fim de passar 1 hora com a família. Então aí ele dedicava 13 horas para Deus e dedicava apenas 1 hora para a família. Mas que doutrinas a igreja havia esquecido e que Edwards começou a ensinar e a observar de novo com manifestações tão sublimes? Vamos ver. Basta uma leitura superficial para descobrir que a doutrina a qual deu mais ênfase foi a do novo nascimento, apresentando-a como uma experiência certa e definida, em contraste com a ideia da Igreja Romana e de várias denominações. O evento que marcou o começo do grande despertamento foi uma série de sermões feito por Edwards sobre a doutrina da justificação pela fé, que fez os ouvintes sentirem a verdade das Escrituras. O foco de seus sermões era de que toda a boca ficará fechada no dia do juízo.
e que não há coisa alguma que por um momento evite que o pecador caia no inferno, senão o bel prazer de Deus. É impossível avaliar o grau do poder de Deus derramado para despertar milhares de almas para a salvação, sem primeiro nos lembrarmos das condições das igrejas da Nova Inglaterra e do mundo inteiro nessa época. Quem até hoje não se admira do heroísmo dos puritanos que colonizaram as florestas da Nova Inglaterra? Passara, porém, essa glória e a igreja indiferente, cheia de pecado, encontrava-se face ao maior desastre. Parecia que Deus não queria abençoar a obra dos puritanos, obra que existiu unicamente para a sua glória. Por isso, no mesmo grau em que havia coragem de ardor entre os pioneiros, houve entre seus filhos perplexidade e confusão. Se não pudessem alcançar de novo a espiritualidade, só lhes restava esperar o juízo dos céus. O famoso sermão de Herders, pecadores nas mãos de um Deus irado, merece menção espiritual. O povo, ao entrar para o culto, mostrava um espírito leviano e mesmo de desrespeito diante dos 5 pregadores que estavam presentes. Presta atenção. Jonatas Edwards foi escolhido para pregar. Era homem de 2 metros de altura. Seu rosto tinha um aspecto quase feminino e o corpo magro de jejuar e orar. Sem quaisquer gestos, encostado no braço sobre a tribuna, segurando o manuscrito na outra mão, falava com voz monótona. Discursou sobre o texto de Deuteronômio 32:35, ao tempo em que ressalvar o seu pé. Depois de explicar a passagem, acrescentou que nada evitava por um momento que os pecadores caíssem no inferno, a não ser a própria vontade de Deus. Que Deus estava mais encolerizado com alguns dos ouvintes do que com muitas pessoas que já estavam no inferno, que o pecado era como um fogo encerrado dentro do pecador e com a permissão de Deus pronto a transformar-se em fornalha de fogo e enxofre, e que somente a vontade do Deus indignado os guardava da morte instantânea. Prosseguiu então explicando o texto ao auditório. Aí está o inferno com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre a qual vós vos possais firmar e segurar. Entre vós e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, sereis destruídos e vos tornareis como a palha da eira. O Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como um homem que segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo. Durante um momento, para deixá-lo cair, depois está sendo provocado em extremo. Não há que admitir se alguns de vós com saúde e calmamente sentados aí nos bancos passarem para lá antes do amanhã. Meus irmãos, o sermão dele era um sermão realmente muito duro, mas foi aí um sermão usado por Deus para que aquelas pessoas aceitassem a Jesus, né? Porque aqui está dizendo que as pessoas não respeitavam, né? O pessoal que estava ali no púlpito para trazer a palavra, o povo não queria mais saber de Deus. Então, assim, às vezes Deus precisa mesmo, né, usar de vara, usar do chicote da palavra de Deus para poder transformar as pessoas. E Deus sabe como usar cada um, né? Algumas pessoas são usadas no amor e outras são usadas, né, com palavras duras, realmente, né? O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para completar a realidade e o horror da posição em que estavam. Nessa altura, o sermão foi interrompido pelos gemidos dos homens e os gritos das mulheres. Quase todos ficaram de pé ou caídos no chão. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Durante a noite inteira, a cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que até aquela hora confiavam na sua própria justiça. Esperavam que a qualquer momento o Cristo descesse dos céus com os anjos e apóstolos ao lado e que os túmulos entregassem os mortos que neles havia.
realmente essa pregação de Jonathan Edwards foi uma pregação que estremeceu, né, a cidade de Enfield, né, gente? Realmente foi um homem, foi um grande avivalista, né? Tais vitórias, né, contra o reino das trevas foram ganhas de joelhos. Edwards não abandonara nem deixara de gozar os privilégios das orações, costume que vinha desde a meninice. Continuou a frequentar também os lugares solitários da floresta, né? Jonathan Edwards costumava ir para a floresta para ficar a sós com Deus. Hoje em dia a gente vai para os montes, mas a gente sabe que a gente não fica sós, porque no monte, todos os montes que você vai aí, você vê gente orando. Então, se você quer privacidade mesmo, é só dentro do seu quarto, né? Hoje em dia é difícil você ir para um lugar e ficar sós, né? Vamos continuar. Onde podia, né, ter comunhão, também nos lugares solitários da floresta. Citamos a sua experiência com a idade de 34 anos. Quando entrou na floresta a cavalo, lá prostrado em terra, foi-lhe concedido ter uma visão tão preciosa da graça, amor e humilhação de Cristo como mediador, que passou 1 hora vencido por uma torrente de lágrimas e pranto. Como era de esperar, o maligno tentou anular a obra gloriosa do Espírito Santo no grande despertamento, atribuindo tudo ao fanatismo. Em sua defesa, Edwards escreveu: gente, essa é uma estratégia muito suja do inimigo hoje em dia, né? Tudo que a gente fala, tudo que os crentes falam, o inimigo ele assopra no ouvido das pessoas: é fanático, é crente fanático, tem nada a ver, né? Mas realmente esse é uma grande estratégia do inimigo aí para poder tentar derrubar os crentes hoje em dia. Mas quanto mais o inimigo tenta vir contra a igreja, mais Deus dá vitória para a igreja. A gente sabe que ele vai ser derrotado, sim, e que nós vamos vencer, né? E que a promessa de Deus ainda está viva, né? Tá viva no nosso coração, que Jesus irá buscar a igreja e que Jesus vai descer com a igreja depois para reinar aqui juntamente com ele. Então a gente tem esse gozo, essa alegria, né? De que nós seremos vencedores em nome de Jesus. Aí a explicação dele sobre o que disseram, né, que ele era fanático, ele diz: Deus, conforme as Escrituras, faz coisas extraordinárias. Há motivos para crer, pelas profecias da Bíblia, que em sua obra mais maravilhosa seria feita nas últimas épocas do mundo. Nada se pode opor às manifestações físicas, como as lágrimas, gemidos, gritos, convulsões, falta de forças. De fato, é natural esperar, ao nos lembrarmos da relação entre o corpo e o espírito, que tais coisas aconteçam. Assim falam as Escrituras, do carcereiro que caiu perante Paulo e Silas, angustiado e tremendo, do salmista que exclamou sobre a convicção do pecado: envelheceram os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Dos discípulos que na tempestade do lago clamaram de medo, da noiva do cântico dos cânticos que ficou vencida pelo amor de Cristo até desfalecer. Certo é que na Nova Inglaterra começou em 1740 um dos maiores avivamentos dos tempos modernos. É igualmente certo que este movimento se iniciou não com os sermões célebres de Edwards, mas com a firme convicção deste de que há uma obra direta que o Espírito Divino faz na alma humana. Note-se bem, não foram seus sermões monótonos, nem a eloquência extraordinária de alguns como George Whitefield, mas sim a obra do Espírito Santo no coração dos mortos espiritualmente, que começando em Northampton, espalhou-se por toda a Nova Inglaterra e pelas colônias da América do Norte, chegando até a Escócia e a Inglaterra. No meio de uma época de maior decadência, a Igreja de Cristo entre a população escassa na Nova Inglaterra despertou e foram arrebatados de 30 a 50 mil almas do inferno durante um período de 2 a 3 anos. Quando fala resgatados do inferno, são aquelas pessoas que não criam em Jesus, né, que já estariam condenados se morressem, né, não iriam para o Pai, que eles foram pregar e as pessoas aceitaram a Jesus. Não resgatar no sentido deles estarem no inferno e a pessoa entrar no inferno e resgatar, tá? Que eu sei que tem muita gente aqui que não entende. No meio das lutas, sem ninguém esperar, a vida de Jonathan Edwards foi tirada da terra. Apareceu a varíola em Princeton e um hábil médico foi chamado da Filadélfia para
inocular os estudantes. O nosso pregador e 2 de suas filhas foram também vacinados. Na febre que resultou, as forças do nosso herói diminuíram gradualmente, até que um mês depois ele faleceu. Então, ele faleceu da varíola. Assim diz um de seus biógrafos: em todo o mundo onde se falava o inglês, era considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo ou de Agostinho. Para nós, a vida de Jonathan Edwards é uma das maiores provas de que Deus não quer que desprezamos as faculdades intelectuais que ele nos concede, mas que as desenvolvamos sob a direção do Espírito Santo e que as entregamos desinteressadamente para o seu uso. E essa foi a história de Jonathan Edwards. O que você achou? Comente aí abaixo. Até a próxima.